Então, Sim. assim, vamos lá, vamos apresentar. Meu nome é Carla, eu criei o projeto Desenha para mim, que é um projeto que visa o treinamento parental, ou seja, o treinamento dos pais para lidar com as questões de autismo em casa. Eu estou me formando, né, em pedagogia. Além disso, eu já sou formada em análise de sistema, trabalho com tecnologia há 22 anos. E aí, por causa do meu filho que tem autismo, eu comecei a estudar sobre autismo, comportamento. Também estou fazendo uma pós-graduação em comportamento, análise do comportamento humano. Já sou formada em mediação escolar e também sou aplicadora ABA. Então, assim, a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando. Não vou parar por aqui, tem muita coisa para estudar ainda. E isso tem feito a diferença aí no tratamento do meu filho. E hoje a gente está aí com o Carlinhos. Carlinhos é um grande colaborador da gente. Se apresenta aí, Carlinhos, por favor. Sim. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Raz. Lele Vasconcelos entrou aí agora. Boa noite. Meu nome é Carlos Abreu. Pode me chamar de Carlinhos também. Eu sou orientador do Kumon há 13 anos. Né? Eu comecei como professor auxiliar em 3 unidades aqui do Rio. E na época, quando tinha uma unidade na Rua Uberaba, eu substituí a professora que estava se aposentando, e desde então eu tenho feito esse trabalho. Né? Atualmente eu estou no Largo do Verdun, na Rua José Vicente, número 7, bem em frente ao Prix. E, assim, já nesse período eu já peguei vários tipos de alunos. Nós lá no Kumon atendemos alunos de todas as idades, desde o pré-escolar até a terceira idade, com vários níveis de conhecimento, vários desempenhos. Então, assim, o Kumon é um método que atinge a todos, não tem nenhuma distinção. E, assim, eu vou falar um breve histórico assim, do curso, para quem não conhece. O Kumon ele foi criado em 1954 no Japão, pelo professor Toru Kumon. Ele, em casa, começou a criar exercícios para o filho dele que tinha dificuldade em matemática. Então ele começou com contas bem simples, de somar, de subtrair, de multiplicar, dividir, até chegar ao conteúdo que o filho estava chegando na escola. E ele percebeu que, fazendo os exercícios no ritmo de entendimento do filho, respeitando o ritmo dele, assim, o entendimento, a evolução, ele conseguiu resultados maravilhosos. E por conta disso, ele estendeu e começou a receber vizinhos, filhos de vizinhos, para fazer esse trabalho. Depois ele formou um curso assim, pessoal mesmo, dentro de casa, e deu muito certo. Depois isso começou a se espalhar pelo Japão e saiu do país e começou a tomar conta no mundo todo. Aqui no Brasil chegou em 1977. Foi na cidade de Londrina, a orientadora Suzana Cabe, que infelizmente esse ano ela faleceu, mas fez um trabalho maravilhoso de mais de 40 anos no Kumon, formando muitos alunos. E a partir dos anos 80 é que o Kumon começou a se espalhar pelo Brasil. E atualmente nós temos Kumons em todos os estados do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro temos em vários bairros. Eu acho que somando o Rio de Janeiro com o Espírito Santo, eu acho que nós temos umas 150 unidades. Assim, está bem espalhado mesmo, né? E assim, e agora em fevereiro de 2022 eu vou completar 13 anos de Kumon. E assim, eu fico muito feliz assim de conseguir contribuir para as famílias, assim, vários tipos de alunos que eu recebo com várias dificuldades diferentes. E assim, uma coisa que eu sinto é que esse é um método que ajuda também a recuperar a autoestima do aluno. Às vezes o aluno vem desanimado, acha que não vai conseguir nada, vai ter que acreditar, eu sou burro, não vou conseguir nunca aprender matemática. E a gente consegue mostrar para eles que eles podem, que eles conseguem superar essas dificuldades. É só realmente ter uma questão de organização, de paciência, porque às vezes a pessoa fica tão ansiosa de que eu tenho que aprender isso, eu tenho que melhorar, e às vezes ela não entende que ela precisa de um tempo
para se organizar e conseguir ter essa assimilação e dominar o conteúdo. E isso também precisa de uma rotina. E, assim, diária. Assim, os alunos geralmente vão 2 vezes lá no curso, mas nos outros dias eles fazem material em casa, né? E, então, isso é uma coisa que, já fazendo um link, né, com a questão do autismo, né, é uma coisa que é muito útil, que realmente funciona, porque tem que se organizar, tem que botar aquele compromisso na rotina. E, no geral, pelo menos todos os alunos com esse perfil que eu recebo, funciona muito bem, porque eles conseguem realmente adaptar isso na rotina deles. Não, pois é, e assim, eu quando conheci o Kumon, você sabe que eu cheguei lá toda assim, né, meio sem saber se ia funcionar ou não, porque para mim era uma coisa mais elitista, né, uma coisa assim para alunos superdotados. E aí, assim, porque eu tinha desconhecimento, a minha limitação, né, não sabia. Mas aí eu falei assim, era a necessidade dele em matemática era tão grande, que eu falei assim, eu vou entrar aqui e vou perguntar. E não precisa, eu vou receber o não é certo. O não é certo. Eu já vi que nessa brincadeira aí já está em uns 3 anos de parceria, né, Carlinhos? Acho que já está nisso. Eu estava até vendo. Ele entrou em junho de 2019, né? Então, 2 anos e meio, mais ou menos. Você vê, né? Então, assim, e a gente teve um progresso muito grande com ele, né? E eu acredito também muito no método, porque a questão de organização, eles precisam dessa organização e rotina. E nisso deles é perfeito. Na hora que a gente consegue trabalhar essa organização neles, eles vão mesmo, eles vão até mais do que os neurotípicos, porque os neurotípicos dizem, hoje eu não estou afim. E não é o caso deles. O senso de responsabilidade e de rotina, mais de rotina do que de responsabilidade, é tão grande que eles se comprometem de fato com aquilo. E eu mesma tinha uma visão totalmente diferente. Eu tive que entrar, você teve que me explicar como é que funcionava, porque para mim era como se ou era uma questão elitista, olha a minha limitação, ou era assim algo, como é que eu vou te dizer, para explicar dever de casa, sabe? Eu ficava nesse... Como eu não tinha entrado ainda para saber o que tinha acontecido, assim, como foi a minha surpresa de saber que é no mundo inteiro que tem Kumon, né? Em muitos lugares mesmo, em muitos países. Mais de 70 países. Oi? Mais de 70 países. 70 países, quer dizer, é um método assim muito, muito... No meu caso, eu não estou fazendo propaganda aqui só, não, porque eu estou dizendo o que eu estou vivendo com isso, né? Sim. Porque muitas vezes... Eu já vi gente falar assim, não, o Kumon não é para o meu filho porque ele tem autismo, assim, como não? Aí que é. Aí que é de verdade mesmo, entendeu? Então, assim, aí que precisa. Mas aí, antes, né, tem que se trabalhar aqueles pré-requisitos, né? Que todo mundo deveria trabalhar, né? Mas principalmente as crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista precisam aprender a sentar, precisam aprender a respeitar o horário, aí precisa antes de ir, né? Sim. Porque ali no silêncio as crianças estudam uma coisa impressionante. Eu achei que, nossa, o silêncio até demais. E assim, se a criança não souber ter um comportamento adequado, ela além de atrapalhar os outros, ela também não vai aprender, né? Então, assim, por isso que é verdade, né? Então, é por isso que eu insisto muito em treinamento, não só das crianças, como dos pais também, porque se a criança não for treinada, ela não vai conseguir alcançar e ficar junto com os outros, e não necessariamente ser igual aos outros ou estar no mesmo nível, não é isso que importa, porque o avanço de cada um depende, né, da evolução que ele vai tendo, né? E isso também não é tão importante. Eu acho que o mais importante mesmo é saber que vai aprender. Não importa como nem quando, mas eles vão aprender. Mas para aprender precisa de estimulação, né? E até muita gente que não sabe, né? O Carlinhos, conta aí pra gente o que o Kumon ensina lá, além de matemática. Exatamente. Lá o Kumon, assim, nós temos 4 disciplinas. A matemática, o português, o inglês e o japonês, né? E como você estava falando anteriormente, as pessoas que não conhecem, primeiramente acham que é o reforço escolar. Já aconteceu de vários pais chegarem com um livro, apostila da escola, quero que você ensine isso para ele. Não é assim que funciona, né? A gente primeiro vai fazer uma avaliação com o aluno para conhecê-lo
e ver como está o desempenho atual do aluno. Então, assim, o teste inicial a gente dá de acordo com a série escolar, mas qual o objetivo? Saber qual é a capacidade do aluno. A gente estipula um tempo, dá uns 15 minutos mais ou menos, e a gente vê o quanto que ele consegue fazer de exercícios dentro de 15 minutos. Então, não é um teste para saber o que eles sabem, mas assim, a capacidade realmente do aluno. E aí, com esse teste, a gente conversa com o aluno, com os pais do aluno, e a gente tem mais ou menos uma ideia de como que ele se encontra. E nesse teste a gente não avalia só isso, não. Avalia justamente a parte comportamental, se o aluno sabe sentar na cadeira, se o aluno é comunicativo demais, ou então se ele é muito retraído. A gente está avaliando isso tudo, justamente para depois conversar com os pais e falar o que a gente pode ajudar os filhos deles. E sempre tem alguma coisa que a gente pode contribuir. Assim, no caso dos alunos autistas, eu já tive vários, e assim, todos eles, até o momento eu pude aceitá-los e trabalhar com eles, porque, pelo menos até hoje, a maioria já veio já com um certo preparo, esse preparo que você comentou aí. Então, assim, eles já sabem se comportar, respeitar o professor, né, que isso é muito importante, né? Não falar alto. Então, assim, então eu tive condições de trabalhar com todos. E eu já trabalhei com autistas em todas essas 4 matérias. Assim, em todas as 4, os alunos que vieram, eles tiveram uma evolução muito boa. Mas o engraçado é que o que tem em comum entre eles, assim, essa questão da rotina, eles se adaptam muito bem à rotina. Eles têm um lugar definido, eles mesmo definem um lugar para eles na sala de aula, eles chegam e falam, o Luiz, no caso, Luiz, eu sei qual é a carteira que ele vai escolher, ele sempre escolhe a mesma, né? É interessante isso. É engraçado, assim, que quando, assim, é raro a carteira dele estar ocupada, porque geralmente ele é o primeiro do horário a chegar. Mas, assim, quando acontece raramente de ter alguém no lugar, ele não reclama, não. Ele vai escolher a mais próxima dali para ele sentar. Como se fizesse alguma diferença, né? E, assim, acho muito interessante a evolução dele, eu queria frisar aqui. Eu fico impressionado, realmente, assim, como que ele evoluiu, né? Quando o Luiz chegou, assim, nas primeiras aulas, ele não se comunicava comigo. A única coisa que ele fazia, quando eu conversava com ele, era fazer assim. Ele só balançava a cabeça. Tá? Ele não falava mais nada. Aí depois de um mês assim, de curso mais ou menos, quando eu explicava para ele como que ele deveria fazer o dever de casa, aí ele falava, eu olhava assim, tá bom. Para mim já foi uma evolução ótima, né? E assim, atualmente pois é. Aí, atualmente é uma coisa impressionante, ele já se comunica com a gente, sabe? Quando ele tem alguma dificuldade assim na hora de corrigir, ele não chama, mas a gente percebe quando ele está com alguma dificuldade. A gente vai até ele já fala pra gente, eu não entendi isso aqui, como é que faz isso? E assim, eu fico super feliz, porque eu sinto que foi uma evolução para ele, né? Dele se soltar, de ele estar se sentindo à vontade para poder se comunicar. Não, assim, outro dia eu estava ensinando ele aqui fórmula de Bhaskara, eu já tinha até esquecido, né? Porque a gente vai ficar lembrando isso a vida inteira, né? Aí apareceu para ele para ensinar. Eu falei assim, beleza, então vamos lá. Aí eu comecei a fazer, né? Primeiro eu tive que estudar para poder aprender novamente, né? Porque a gente esquece tudo. Aí quando chegou numa hora lá, tinha que simplificar. Mas eu falei assim, né? Eu não falei nada. Eu deixei ele assim, não, aqui eu posso simplificar. Aí eu falei assim, isso aí deve ser sorte de principiante, né? Ele simplificou por 2, beleza, tranquilinho. Teve uma hora que já era para simplificar por 3. Ele foi lá e simplificou. Depois por 5, não, então ele aprendeu. Ele aprendeu porque isso não é sorte, não. Isso realmente ele conseguiu entender a simplificação, né? Que, assim, é simples para quem já conhece, né? Mas ele teve todo um processo de ensino aí atrasado, porque os primeiros anos foram bem difíceis, né? Até a gente conseguir alinhar a educação dele, e basicamente eu só consegui isso lá no Sul. E aí ele já estava na 3ª ou 4ª série, eu não me lembro, foi aí que ele começou a usar os mesmos livros didáticos da turma. E lá que a gente conseguiu, porque aqui foi bem difícil.
E aí, quando ele voltou para o Rio, a escola tinha essa deficiência de matemática, né? E o professor não estava conseguindo alcançar, e também não queria, também não importa, que isso também nem discutia. Eu assim, quer saber, eu preciso encontrar alguma maneira de ajudar esse menino. Então, assim, eu nunca na minha vida imaginei que o Kumon poderia fazer isso com ele, sabe? Eu não sei, na minha cabeça isso não funcionaria, né? E eu acho que na cabeça de muitas pessoas também isso acontece, sabe? Principalmente a gente que é mãe de atípico, a gente tende a achar assim, não, isso não vai dar certo. A gente nem tentou. A gente nem tentou. Mas porque ele é atípico, porque ele tem dificuldade, a gente acha que não vai conseguir. E assim, eles surpreendem a gente todo dia. É impressionante. Eu vejo ele fazendo as simplificações e as contas, assim, eu não sei fazer mais. Esquece. Porque a matemática da tecnologia é outra. A gente aprende lá no início isso para poder abrir a cabeça, e depois a gente só está trabalhando com programação que não tem nada a ver com matemática, tem a ver com lógica. Então, assim, a gente não usa isso toda hora, né? Aí, quando eu vejo eles fazendo, assim, na maior concentração, do jeito dele, tá? Porque ele também não fica lá marcando, ele marca a hora que ele inicia, daí ele faz, dá uma volta, vai de novo, mas ele vai até o final, né? É isso que é muito legal, a persistência dele. Então, sei lá, ele pode levar 2 horas para fazer um negócio que é de 15 minutos, mas ele faz, sabe? No tempo dele, no jeito dele. Eu não preciso cobrar, Carlinhos, eu não preciso falar absolutamente nada, eu não fico em cima. E, assim, foram poucas as vezes que ele deu furo, né? Até onde eu sei, foram poucas vezes. Não, é então, muito rápido da fura, assim, o dever sempre vem feito de casa, eu nunca precisei cobrar dele de, por que você não fez, ele sempre traz tudo certinho. Realmente não me lembro a última vez que ele deixou de fazer, assim, não me lembro mesmo. E assim, eu realmente fico impressionado assim, como é que o cálculo mental dele se desenvolveu. Teve até aquela vez que eu falei contigo no WhatsApp, que eu fiquei impressionado que ele tinha uma fração imprópria, ele tinha que passar para número misto. E era um número alto, eu não me lembro exatamente o número, mas era um número assim, do tipo 237/25. E ele tinha que passar para número misto. E ele fez de cabeça o cálculo, eu fiquei impressionado. E, assim, nem demorou tanto assim, não. Ele fez assim, Falei, caramba, acho que nem eu conseguiria fazer tão rápido assim o cálculo. Né? Ele às vezes está aqui fazendo dever comigo, e aí ele força uma barra para fazer de cabeça a atividade. Eu acho aquilo sensacional, porque assim, eu mesmo, eu fico assim, gente, eu não faria. Eu fico assim na dúvida, será que eu consigo fazer isso daqui? Mas assim, a gente demora um pouquinho mais, mas faz, né? Aí eu olho assim, ele fazendo, assim, não é porque ele é excepcional, ele está sendo treinado. É isso que eu converso muito com as pessoas. Isso não tem a ver com a pessoa ser superdotada, até porque eu acho que ele não tem nenhum tipo de superdotação. É treinamento mesmo, é estudo mesmo, sabe? Assim, no caso comportamental, antes dele ir para o Kumon, ele teve um monte de treinamento para aprender a ficar sentado, porque ele não ficava. Ele queria ficar andando no pátio, ele tinha um comportamento totalmente inadequado, ele tirava o sapato, jogava o sapato nos outros. Olha só que situação, né? Então, eu passei anos sendo chamada a atenção por causa disso, até que ele começou a aprender. Né? E até que eu comecei a aprender também, porque eu não sabia nada sobre autismo. Minha filha já tinha 12, 13 anos, era típica, nunca passei por isso. E naquela época, se hoje ainda a informação ainda é um pouco, né, mal divulgada, eu te diria, naquela época não tinha. A gente não tinha desse jeito, né? Então, assim, isso dificultou mais ainda o meu entendimento para saber como funcionava a cabeça de um autista, para eu poder também ajudar de alguma forma, né? Como eu poderia ajudar, como eu poderia fazer, né? E isso eu digo muito. Você às vezes não dá, você vai entrar no Kumon assim, sem ter esse treinamento, talvez você não tenha sucesso na primeira vez. Mas aí você vai, através do comportamento, é por isso que eu acredito muito, depois até vou falar aqui sobre a ciência ABA, porque para mim é mais coerente. Porque se tem um transtorno do comportamento, nada mais coerente do que tratar o comportamento. Então, assim, e a gente tem tanta coisa hoje que confunde os pais, confunde as pessoas, os profissionais. E, enfim, pelo menos assim, o que eu vi nas pessoas perto de mim e no meu filho, o que funcionou é trabalhar o comportamento. Sempre, sabe? E assim, e eu vejo assim, no geral, que as pessoas às vezes acabam adiando esse treinamento. Esse treinamento é importantíssimo, porque a gente na sala de aula, a gente
ajuda, trabalha a postura, essa questão toda, mas isso precisa ser trabalhado em casa também, principalmente, porque a gente só tem com o aluno umas 2 horas semanais. Em casa tem que continuar esse mesmo treinamento. E às vezes eu vejo também, às vezes os pais adiando esse treinamento, ele é muito novo, vou deixar para quando ele ficar mais velho. Não pode, assim, quanto mais cedo, é melhor para qualquer tipo de criança. Porque eles, quanto mais novos, eles estão mais receptíveis a esses estímulos. Então a gente... Moldáveis, né? Sim, eles têm que treinar desde cedo. E assim, não precisa ser grande, com coisas complexas. É assim, por exemplo, arrumar os brinquedos num canto, ou então dobrar a roupinha na gaveta. São pequenas coisas, mas vão fazer uma diferença enorme para ele no futuro. Olha, eu conto, até desculpa te interromper, você falou isso, eu me lembrei. Contando para as pessoas que ele só aprendeu a escrever cursivo quando ele aprendeu a amarrar o cadastro do sapato, as pessoas não acreditam. Quando ele começou a comer de garfo e faca, foi aí que ele aprendeu também a escrever cursivo. Quer dizer, foram essas atividades dentro de casa que fizeram a diferença do lado de fora. Sim, né? Faz todo sentido, né? Exatamente. E assim, tem que aproveitar realmente agora, né? Até te dar os parabéns por essa sua iniciativa de fazer esse canal, que, olha, é um canal maravilhoso mesmo, ter assistido os vídeos, e é muito importante, porque está trazendo muita informação que a gente não tem nos meios de comunicação. Assim, o autismo ainda é uma coisa que está sendo pouco falada. Assim, até que às vezes falam, porque 10, 15 anos atrás era praticamente nulo, você não ouvia, né? E é importantíssimo ter esse meio de comunicação, essa troca de experiência, até para os pais perceberem e ter um diagnóstico mais precoce, porque quanto mais rápido ter o diagnóstico, melhor para começar o treino e já ir tendo melhores resultados. É isso que eu falo com todo mundo, entendeu? Assim, na realidade, eu estou aqui como mãe e profissional, mas assim, eu muito mais como mãe, porque eu viso muito os pais, porque eu vejo que a dificuldade de lidar com o autismo é muito grande, mais da família do que do próprio autista, porque ele tem lá a forma dele de pensar, de se organizar, e a gente aqui não consegue chegar, entendeu? É sempre de quem ensina. Você sabe o que eu estou falando, né? É sempre o professor que é muito cobrado, porque é isso mesmo, é a maneira que se ensina, é a sensibilidade de entender que aquele indivíduo aprende de uma forma diferente, mas que ele vai aprender assim como os outros, entendeu? Então, assim, e cortar esse tabu de não poder falar sobre isso. Por que não falar sobre autismo? Por que não falar de que eu fiquei com raiva quando soube do diagnóstico? Fiquei chateada, chorei, me irritei, mas olha, vida que segue. Fiquei, foi. Agora é procurar soluções, a gente acha, né? Se eu achei naquela época que a gente não tinha informação nenhuma, e olha que eu sempre trabalhei com tecnologia, estava sempre à frente, sabendo de muita coisa, mas assim, esse tipo de informação começou a ficar popular agora, né? Sim, de um tempo para cá. Não se ouvia falar de aba aqui no Brasil, de jeito nenhum. E olha que é algo que se trabalha desde 1970 e tanto. Você imagina? E é muito novo para a gente, tem poucos profissionais trabalhando com isso aqui ainda, é muito caro o tratamento. Então, assim, o que eu proponho, Carlinhos, aqui no canal, é que a gente faça em casa um treinamento baseado nas dicas do ABA, né? Porque se não dá para a gente fazer o ABA, então que a gente faça algo que seja baseado nisso, que aí se baseia no comportamento, nas evidências, porque assim, muita gente fica assim, eu acho... Não, porque ele... Aí você fala pela outra pessoa, é um achismo enorme. E você não tem certeza de nada, sabe? Como é que você vai falar assim, não, eu acho que ele tá triste, às vezes não tá. Não tá nada, né? Mas aí eu, como mãe, acho que está porque eu tenho autoridade de saber o que ele tá sentindo. Mas eu não tenho certeza se isso aconteceu ou não. Então, se não há uma comunicação direta, se não há uma forma clara de comunicação, como é que ele vai saber? Como é que a gente vai ter certeza do que está acontecendo ali, se está aprendendo ou não? Então, eu insisto muito na comunicação, eu acho que... agora estou trazendo novidade para o ano que vem também, já vou dar de antemão aqui. Tem muita coisa que vai acontecer ainda para dar apoio para os pais, para incentivar, porque a gente tem que ser protagonista, assim, sabe? Os profissionais, assim como você e tantos outros, eles estão com nossos filhos algumas horas por semana ou por dia.
Quem que está a maior parte do tempo? Somos nós, né? Então, se a gente dentro de casa não aprender a lidar com isso, como é que você vai querer delegar para o profissional para fazer? Não tem como. Ele, lógico, que vai trabalhar coisas mais específicas que a gente não sabe. Aí é a sua parte, né? A minha não é essa. Quer ver uma coisa que eu acho interessantíssima? No Kumon, o método de interpretação de texto. Acho aquilo sensacional. Porque eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque as pessoas têm tanta dificuldade de interpretar texto, até mesmo os neurotípicos, as pessoas que eu costumo dizer que são analfabetos, como é que fala? Tem uma palavra que se usa isso, tem um nome funcional. Analfabeto funcional, ele sabe ler, mas ele não interpreta, sabe? Aí acha que aquilo não leu direito, não tem pontuação, verbo, enfim, não consegue. Né? Então, assim, não chega. Não chega. E eu achei interessante porque é um passo a passo. E como no autismo a gente precisa desse passo a passo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dessa interpretação de texto no método Kumon. Sim, claro. Bom, em relação ao português, no método Kumon, como que a gente estuda a interpretação? O foco é justamente na leitura, que é o protagonista do método. Por quê? Porque a dificuldade da interpretação das pessoas justamente é essa, porque não leem. Assim, não tem esse hábito de leitura. Tem um meme que circula muito nas redes sociais, que acho que é um resumo disso. É uma pessoa que está oferecendo um suco, aí fala, olha, esse suco é de uva, ele custa R$2 e eu entrego. Aí as pessoas perguntam, é suco de quê? Quanto que custa? Você entrega? Então é justamente isso. As pessoas não... Então, as pessoas simplesmente não leem. Então, assim, a gente trabalha no aluno justamente isso, o estímulo para pegar o texto e fazer a leitura. Então, a gente parte do mesmo princípio da matemática. A gente começa num ponto fácil, ou seja, a gente começa com um texto bem simples, com frases bem básicas, para que o aluno entenda o que está lendo. Inclusive, durante a aula, a gente faz leitura em voz alta para poder checar se o aluno realmente está entendendo. E aí, de acordo com a evolução, a gente vai aumentando o tamanho do texto, aumentando a complexidade, mas fazendo com que o aluno leia. E assim, a gente é engraçado que a gente percebe quando o aluno lê. Assim, às vezes o tipo de erro no exercício. Não identificar os personagens, o tempo verbal, né? Tudo isso. A gente já sabe presente, passado, futuro. Quem são os personagens? Que escreveu errado já sabe que não leu. Com certeza. Inclusive, a gente tem um exercício, um dos exercícios iniciais, exercício de cópia. E, para você ver, um exercício de cópia, às vezes, um não erra. Por quê? Porque não presta atenção. Às vezes, na vírgula, às vezes na letra maiúscula. Isso é muito comum, sabia? Assim, muitos alunos que chegam para a gente não têm esse hábito de pontuar frase, de botar a letra maiúscula, né? Então, tudo isso a gente trabalha no curso, né? De, assim, ter esse hábito de fazer tudo certinho na escrita e também na leitura. E assim, realmente, quando o aluno leva a sério, quando ele faz todos os dias e lê todos os textos, a evolução é maravilhosa, assim, porque amplia o vocabulário e vai refletindo em outros setores também, assim, na parte de se expressar, parte de fazer redação, e até em outras matérias também, porque em história, geografia, isso tudo tem questão de leitura e interpretação também. Né? Então, matemática também tem, né? Própria matemática. Problemas, isso aí também é questão de leitura. Então, assim, o aluno lendo todos os dias, inclusive sábado e domingo a gente manda material também, eles vão evoluindo muito rapidamente. Eu vi isso, né? Porque o Henrique fez uma época português, depois ele não teve mais tempo, porque ficou sem agenda, com tanta coisa para fazer, coitado, ficou sem agenda. Mas eu falei assim, matemática ele tem que ficar, porque eu vi uma dificuldade maior nisso. E a leitura eu consigo trabalhar, né? Olha, você sabe que em inglês esse garoto é sensacional, mas eu descobri por quê. Ele me observa. Olha que interessante. Ele me observa trabalhando. Sim. Aí, falando, ele vai aprendendo. Impressionante isso. E dizem que não aprende por imitação. Claro que aprende, todo mundo aprende. A gente tem que ser treinado para aprender por imitação.
Mas ele me vê, às vezes eu conversando com ele na rua, assim, vem cá, se você tivesse que falar isso daqui em inglês, como é que você falaria? Aí, outro dia foi hurry up. Aí ele falou assim, você precisa correr, se apressar, como é que você vai falar? Aí eu falei pra ele, ó, hurry up. Ele ficou com isso na cabeça, ele não tirou mais. Então, assim, o que eu ensino pra ele... E assim, eu tive uma amiga, que aliás ela sempre assiste aqui as lives também, até falei com ela agora há pouco, né, dei aquele recado geral. Ela me falou, quer que seu filho aprenda inglês? Fala com ele dentro de casa. Aí eu falei assim, é verdade, né? Então, já que eu tô falando português, eu vou falar inglês também. E a gente vai... Hoje ele estava ali no quarto dele brincando, até fazendo uma certa ecolalia, certa não, ele faz ecolalia direto. Quando tá em casa, então, meu Deus, total em espanhol. Total em espanhol. Eu falei assim, mas meu Deus, ele contou acho que até 100 em espanhol. Eu falei assim, mas nem eu sei. Caramba, é muito bom. Fiquei só escutando, que eu não posso intervir, né? Não posso mesmo, sim. Mas assim, ele fica lá contando lá, assim, danado, eu nem ensinei isso. Então, assim, é o nível das coisas que a gente vai passando, né? Então, assim, eu até comentei, muitas pessoas falam assim, não, mas não dá, Carla, autismo não dá com pulmão. Dá, gente, tem várias coisas que funcionam, a gente tem que abrir a cabeça, sabe? A gente começar a pensar fora da caixinha, porque quando a gente pensa fora da caixinha, a gente começa a ter ideias que fazem a diferença, sabe? E eu falo aqui, não falo como propaganda de forma nenhuma, porque o Carlinhos sabe que eu não sou disso, mas eu falo pela evolução que meu filho teve de outras crianças que eu conheço também. E assim como eu também gostaria que você comentasse daqueles pais que colocam no pulmão e não falam que tem um diagnóstico. Você já passou por uma situação dessa? Já tive, e assim, é uma situação muito delicada, porque eu sentia que tinha um diagnóstico, mas eles não falavam. Inclusive, eu tive uma aluna que tinha, só que ela fez inglês, era muito boa, ela concluiu o inglês, e até hoje a mãe dela não falou para mim do diagnóstico. Até hoje. Então, assim, é um tabu que ainda existe dentro da própria família, de assim, acho que tem uma vergonha de falar, e assim, gente, não é vergonha nenhuma. Isso aí não é uma doença grave, assim, não é isso, gente, não tem nada a ver com isso, né? E, assim, é uma coisa que o importante é encarar de frente. Falar, não, a gente tem esse diagnóstico, então vamos trabalhar da melhor maneira possível para que meu filho, minha filha, seja o máximo de independente. Porque é aquela coisa. Os pais não porque se o problema está posto, né? O problema está posto. Então a gente tem que procurar solução, né? Não, assim, eu entendo que tem aquele choque inicial que acho que você teve também, de ficar desesperado, de meu Deus, o que eu vou fazer? Mas assim, a gente tem que botar a cabeça no lugar e falar, olha, nós temos isso, nós temos que trabalhar, porque os pais têm que pensar que eles não vão durar para sempre, né? Então, você tem que deixar um legado para ele, dele saber o básico para realmente ir para a vida, porque os pais têm que criar o filho para a vida. Então, assim, tudo que tiver alcance de você para você fazer seu filho criar asas, você tem que fazer. Sem dúvida. Autonomia é tudo. Autonomia é tudo. Isso eu converso muito com o pessoal. Tem que dar. Inclusive, quando eu chego nos lugares para poder inscrever a Henrique alguma coisa, eu falo assim, olha só, quanto menos intervenção minha, melhor. Porque ele precisa aprender a se virar sem mim, porque eu não sei até quando eu estou aqui. A gente não pode garantir que vai ficar aqui a vida inteira. Eu não posso garantir que com 80 anos ou 60 anos eu vou ter a mesma disposição que eu tenho hoje. Entendeu? Sim, assim, não dá pra gente garantir isso. Então, assim, e outra, né? A gente já tem que lidar com as coisas que já são inerentes da própria, né? Já fazem parte do transtorno, que a dificuldade de entendimento, a agressividade, tantas outras coisas que todo mundo passa. E assim, os gatilhos, tem que aprender sobre comportamento. Então, assim, você acumular mais uma que é vergonha, a falta de... não, é demais, né? Não dá, tá bom. No início eu entendo, é difícil falar com os familiares, é difícil conversar com as pessoas, mas a partir do momento que você assume e fala assim, o problema tá posto e agora eu vou pra frente, pronto, vai quebrar a cabeça ali, vai ter um problema ali, aqui e tal, mas você vai se achar, né? E vai se achar muito mais, porque hoje tem muito mais informação, você só tem que peneirar, né? Porque não é tudo que você pode fazer e não é tudo que funciona com autismo. Então vamos devagar, que também não é assim, né? Exatamente, mas essa questão de ter essa troca
é muito importante, que a troca de experiência é uma forma muito boa de você conseguir achar uma forma de ajudar seu filho, né? Então, por isso que esse teu canal é importante, justamente para as pessoas verem e se espelharem, assim, não, poxa, é legal a ideia que a Carla tá dando, eu vou fazer isso com meu filho também. Faz melhor, faz melhor que eu vou adorar. Eu queria destacar uma coisa aqui muito importante, assim, que eu acho que você fez e eu acho que é fundamental para quem tem esse diagnóstico, é a questão do animal de estimação. Eu acho que, olha, eu acho que funciona muito, porque é uma forma do filho ver assim, o que é a vida, né? O que é um ser vivo, que você tem que alimentar, você tem que cuidar. E eu acho que para os autistas eu acho muito importante ter um animal de estimação, seja gato, cachorro, eu acho que qualquer Se um. identificar, né? Porque se identificar, porque você tem empatia, você sabe que aquela criatura depende de você. Então, se Sim, você não botar comida, ele vai morrer. Entendeu? Então, a gente não vai deixar isso acontecer, mas assim, que eu já dei alguns sustos nele, eu já dei. Para ele poder entender que aquele depende dele, exclusivamente dele, né? Então, assim, eu também acho muito importante. Acho muito, muito, muito importante, mas tem que ter afinidade, né? A criança tem que gostar. Por exemplo, o Henrique não gosta de cachorro. Não é que ele não gosta, ele tem medo. Então, se eu botar um cachorro dentro de casa, eu ia criar uma confusão. Vai ser mais do que ela. Né? Então, mas ele se deu bem com gato, não foi? Sempre, a vida inteira. Ele sempre gostou de gato. É assim, a gente sempre teve, porque a gente se mudou e quando a gente veio de lá do sul para cá, não dava para trazer o gato. Ficou com uma grande amiga minha lá no sul, o gato, e a gente não pôde trazer. Imagina um gato dentro de um carro, 1.900 quilômetros, 2 dias e meio viajando. Vai matar o bicho. Ele vai chegar aqui morto. Pois é. Acabou o gato. Então, assim, eu achei melhor não deixar ele sofrer e ficou com ela lá, adotou. Aí a gente se estabilizou aqui, começou a organizar as coisas, assim, agora a gente pode ter um gato. Aí a gente foi lá no abrigo, aí a gente escolheu o gato junto, não era um gato novo, já era um gato que já tinha 1 ano e pouco, mas um gato muito dócil. E aí tá aqui, parece um cachorro-gato, né? Ele é totalmente atípico também, é outro bicho atípico. Então, assim... No caso também que ele se portava como um cachorro mesmo, assim, era muito dengoso, sabe? Fazia coisas de cachorro mesmo, né? Então, até os animais mesmo, eles têm perfis diferentes, né? Eles funcionam de forma diferente. A gente tá falando, ele tá aqui no meu pé, parece até cachorro. Então, assim, ele tem comportamento de cachorro. Mas tudo é como você educa, né? Até os bichos também. Então, assim, é comportamento. Até porque o behaviorismo foi estudado primeiro em animais para depois em seres humanos. Então, se animal funcionar, por que o humano não vai funcionar? Aí é que vai, né? Aí é que vai mesmo. Então, e outra coisa que eu falo muito para as pessoas, e eu continuo a insistir, é que a gente precisa acreditar no potencial dos filhos da gente, acreditar muito, porque não é porque ele sofre com ecolalia, com estereotipia, e porque tem desatenção, tem DI, seja o que for, que você vai falar assim, não, olha, melhor não, aí garoto tem isso, né, melhor não. Quer dizer, se você deixar no melhor não, ele entra numa zona de conforto, e você também, e ninguém faz nada, e não evolui. Não vai acaba de problema, porque não vai evoluir, e assim, o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil a gente poder trabalhar, e assim, quanto mais cedo começar, melhor. Assim, qualquer tipo de trabalho, quanto mais cedo você tem mais tempo do aluno assim, receber aquele estímulo e ir melhorando cada vez mais. Então, assim, realmente aquela questão de encarar o problema de frente, como a gente já falou. Mas assim, eu descobri muito cedo o diagnóstico do Henrique, porque eu botei ele numa creche, na hora que misturou com os outros, a gente descobre rápido. Mas, entre descobrir e encontrar um tratamento eficaz, menino, levou uns 4, 5 anos. Aí eu perdi muito tempo. E quando as pessoas falam assim, não, acabou de ser diagnosticado com a idade de 3 anos, que maravilha. Ai, que coisa boa. Porque dá para trabalhar bem. Nossa, sabe? E aí, e quando tá maior, fica difícil, porque toda vez que você vai falar por exemplo, você vai trabalhar o comportamento do não, né? Sim. Não pode isso, ou qualquer outro que você precise realmente ser um pouco mais firme. Se ele for já adulto, ele vai vir em cima de você e vai te bater. Vai bater mesmo, porque vai querer fazer. E aí, quando é uma criança também já levanta a mão,
Tu imagina um adulto de 1,80 m levantando a mão para você. Não é nada fácil. Mas eu vou te falar, não é só quem tem autismo que tem isso, não. Qualquer criança que você deixar muito frouxo, pode acontecer isso, de quando chegar na adolescência, ficar agressivo, xingar pai, xingar mãe. Isso aí tem que mostrar, assim. Eu vejo que os pais, tem muitos pais que são muito passivos, sabe? Deixa correr muito frouxo. Condescendente, né? Condescendente porque tá cansado, porque não tá afim, ou seja lá o que for, às vezes porque não aprendeu também. Que tem muita gente que não aprendeu a dizer não para outra pessoa, e isso é uma limitação. Aí já da pessoa que está educando, do educando, não do educado, que está sendo educado, enfim. Educando, educada. Essa relação aí de você não saber lidar bem com o não, ou não saber dar o não, né? Que eu já vi muita gente falar assim, ai, coitadinho, assim, coitadinho de mim, porque se eu não dou o não agora, quem vai sofrer depois sou eu também, a família, a qualidade de vida da família inteira. Então, o não é muito amor dar o não. Então, não é excesso de amor, não é falta dele, sabe? Não, as pessoas encaram não como uma punição. É assim, eu estou castigando ele, não é isso. É assim, você impor o limite, mostrar ali, não, isso aqui, até aqui você pode ir. Se você ultrapassar essa linha aqui, você já vai estar errado. Assim, você precisa ter um certo ponto que é o ponto do respeito, né, do entendimento. Isso aí, desde cedo, a gente tem que mostrar isso para a criança. Enquanto a gente está na rua, a gente não pode contar com a compreensão de todo mundo, né? Não é todo mundo que vai entender. Já chega a modificação que a gente faz na nossa própria vida, porque a gente modifica muito a vida depois que recebe um filho com diagnóstico. Então, assim, imagina se a pessoa, não, mas o mundo precisa entender. Gente, o mundo é muita gente. O mundo é muita gente para mudar. Exatamente, Não dá, não. Não, e também, assim, não pode esperar a aceitação de todos, porque muitas pessoas, cada um tem uma opinião diferente, às vezes umas opiniões até absurdas, né? Então, assim, a gente não pode levar muito em conta isso. A gente tem realmente que focar na família, no filho, e pensar no que a gente pode fazer para melhorar. E, assim, você fez essa pesquisa toda, você fez várias tentativas. Se fosse outra pessoa, na primeira já ia desistir e ia deixar para lá. Não, então acho que não vou resolver. Mas não, você foi. E é isso que é importante, é você ir até as últimas consequências mesmo, achar o caminho para que ele possa melhorar. E aí você já encontrou vários caminhos. Um foi o próprio Kumon, outro foi o esporte também, que ele faz basquete, né? E basquete, também. Eu acho que isso é importante. Demorou muito ele encontrar um esporte que ele gostasse. Ele recusou um monte. Ele não ia, era um desespero, não queria nem entrar. Né? Até natação. Ele queria ficar brincando na água, mas não queria nadar. Quer dizer, até eu descobri foi agora, com 15 anos. Que a natação é uma coisa mais individual, né? E de repente o basquete, como ele tem que ter esse convívio assim de passar bola, né? De ter aquela estratégia, tudo, acho que para ele foi muito mais interessante esse esquema, né? Mas eu até descobri que era isso que ele queria, porque ele nunca chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero jogar basquete. Não foi isso que aconteceu. Mas não foi mesmo, entendeu? Não foi mesmo. Então, assim, ele estava brincando com a bola numa loja dessas de departamento, eu falei assim, vou tentar isso. Aí, como é difícil você achar também lugares para jogar basquete não é futebol. Então, não é tão popular, né? Então, assim, nossa, bati muita cabeça. Aí a gente conseguiu achar. Mas, assim, independente disso, né? Um esporte coletivo, onde você tem que ter contato com os outros, que também precisam dos pré-requisitos, que você também precisa aprender um monte de coisa antes. Por sorte, ele já sabia. Mas, assim, hoje a gente tem um monte de profissional que trabalha isso também, não só o pré-requisito do comportamento em si, para poder aprender alguma coisa, ficar sentado na carteira, como também tem os que ensinam as coordenações motoras, grossa, fina, para que também tenha condição de pegar a bola, de correr, porque muitos têm dificuldade. Mas não é pouca não, é muita dificuldade de correr, de passar a bola, de entender a minha vez, a sua vez, porque vai ser sempre a minha vez. Na cabeça deles é sempre a minha barriga primeiro, a minha fome primeiro. Eu não quero saber de você. Não me interessa. Autocentrado toda a vida.
Isso eu tive que realmente ensinar assim, de uma forma... Até hoje eu ensino, porque de vez em quando ele esquece que o mundo não gira em torno do umbigo dele. Entendeu? Então, assim, a gente dá aquela se liga porque não é assim que acontece, não. Essa coisa Então, de fixar, repetir para fixar. Que às vezes acontece isso, você mostra o caminho, aí o tempo vai passando, aquilo vai se dissolvendo assim na mente, né? Aí tem que marcar lá de novo, ó, é assim. E tem que ser isso mesmo, tem que ir repetindo, fazendo várias vezes, que é assim que vai internalizando mesmo. pesando. E assim, é o que eu falo pro pessoal, né? Porque tem autismo que não passa pelas características da adolescência, como a transgressão, como a mentirinha, como assim, não, autista não mente, esse romantismo não me pega. Porque eu já peguei ele mentindo várias vezes, tá? Então, assim, não tem essa, não. Eu não caio nessa do romantismo, porque eu já caí e me dei muito mal. Ele me manipulou muito. Mas ele me manipulou demais. Eu cheguei ao ponto de achar que ele não estava conseguindo aprender, porque ele não conseguiria mesmo, porque ele é autista, assim, danado. Aí depois que eu comecei a ver que aprende muito. E sabe muito. E tava lá só me observando lá de camarote. Ladeira abaixo. Conheço outros casos assim também, que o aluno fazia aquele corpo mole e tudo, e aí os pais às vezes embarcam nisso, né? Achar, não, realmente, coitado do meu filho, né? Tem essa dificuldade, eu não vou fazer ele sofrer, aí acha que é sofrimento que você está fazendo. Não é isso, não tem nada a ver com isso, né? Dizer não é uma das maiores provas de amor do mundo, é dizer não, porque é difícil demais. Você tem que ensinar o seu filho a dizer assim, ó, às vezes você está com dinheiro no bolso, aí você tem que ensinar onde vai sair e não vai comprar nada. E você manter o seu não ali, você sabe que a criança está louca para ficar aquele negócio, né? E você vai manter o seu não é muito difícil. Então, é por isso que eu falo, é uma prova de amor enorme você dizer não. Né? Então, assim, dizer não dessa forma, não é dizer não de forma compulsória, se qualquer coisa eu falo não, 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 não. Não é assim. É dizer o não na hora certa, o não educativo, né? O não que ensina, né? E tem que ter um timing realmente, né? É a hora certa de dizer não, porque é uma coisa que ele vai levar para a vida dele. Ele vai, né? Então, assim, não, como você falou, não pode ser assim qualquer coisinha, não. Ele tem que saber quando pode e quando não pode. Que é assim que ele vai aprender. Entra o planejamento, né? Entra o planejamento. Não pode ser nada, pode ser assim. Acho que nada na vida da gente poderia entrar sem planejamento. Eu não estou querendo dizer que tudo vai ter que funcionar de acordo com o que a gente planejou, não é isso. Mas, assim, que a gente tem que fazer um planejamento prévio, sim, o que você quer estudar, o que você quer trabalhar, o que te faz bem, sabe, qual é a minha meta para o ano que vem? Eu quero emagrecer, eu quero fazer mais exercício, eu quero trabalhar mais, quero estudar mais, quero passar na internet. Tudo tem, quero passar nas provas, no vestibular, seja no que for. Para tudo tem que ter um planejamento. Nada acontece assim de uma hora para outra. Então, por que dentro de casa, na hora que a gente vai treinar o nosso filho, a gente não planeja também? Qual é a dificuldade? Realmente é muito difícil. Assim, isso é uma das coisas que o método do comum prega também, essa questão da organização. Porque não é apenas só as disciplinas. A gente ensina o aluno a realmente ter uma organização, uma responsabilidade para os estudos. É uma coisa que ele pode aplicar para a escola, porque a gente tem uma cultura de estudar para a véspera de prova. É assim, você não pega no caderno, você não lê, não faz nada. Aí, um dia antes da prova, aí você pega e quer estudar tudo. E assim, não tem como você internalizar aquilo. É como se a gente tomasse café, almoçasse e jantasse na mesma hora. E assim, você está botando tanta coisa na cabeça que é por isso que às vezes tem aluno que vai fazer a prova e fala, ai, deu um branco, esqueci tudo. É por causa disso, porque... Você não aprendeu, você decorou. É diferente. Então aí, assim, claro que aí na prova às vezes tem múltipla escolha, então você olha aquilo, parece um outro idioma, porque tá tudo tão misturado que aí você não consegue organizar as ideias na cabeça. Então, assim, isso que a gente prega assim, para os alunos. É muito mais útil você pegar assim, 20 minutos do seu dia, pegar o que você aprendeu naquele dia na escola, resumir, e todo dia fazer isso, que aí, quando chegar na véspera da prova, você já tem aquela coisa mais ou menos organizada na sua cabeça, então vai ser um estudo muito mais útil e você vai se dar muito melhor na prova. Certeza, com toda certeza. E assim, o que eu acho interessante também em comum, deixa eu até fazer mais uma observação,
é que não precisa ser adaptado para crianças que têm transtorno do espectro autista, porque ele já está adaptado. Como ele começa muito de baixo, ele já vai adaptando. Então, assim, a criança vai se adaptando aos poucos, né? Isso. E ela só passa de um nível para o outro se ela realmente aprender aquele nível anterior. Então, assim, isso eu acho fantástico. Eu acho realmente muito bom. E, Carlinho, a gente vai ter que ser... Olha, gente, a gente está 1 hora falando e passou assim um ano. Nossa, daqui a pouco o Instagram corta a gente com a pipoca na boca. Entendeu? Nossa, eu senti passar, eu pensei que tinha só tipo 20 minutos só de papo. Faltam 4 minutos para completar 1 hora que a gente está falando, olha isso. Então, assim, eu gostaria que... Eu vou me despedindo também aqui, agradecendo a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora, mas eu gostaria que você fizesse umas considerações finais, alguns conselhos para os pais. O que você pode dizer assim para que essas pessoas se sintam mais motivadas, não só para estar no Kumon, mas também procurar opções para que o filho possa progredir, né, desenvolver? Sim, Então, a gente já está chegando no final do ano, então vamos começar o 2022. Então, acho que é uma ótima oportunidade, um ano que vai começar, justamente para a gente fazer uma reflexão, pensar como é que meu filho está, o que ele precisa melhorar para ano que vem, o que ele pode fazer para ter um desempenho melhor. Então, assim, não só para o Kumon mesmo, assim, será que fazendo um esporte ele pode melhorar? O que ele pode incluir na rotina dele, né? Então, e também os pais pensarem assim, não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Então, assim, quanto mais cedo vocês começarem o estímulo, fazer seus filhos melhorarem, melhor. Seja no Kumon, se tiver alguma dificuldade em uma dessas disciplinas, nós estamos de braços abertos, nós atendemos todas as idades, até a terceira idade também a gente recebe. Então, o nosso objetivo é realmente fazer com que o aluno abra os horizontes, veja que nada é impossível, que a gente pode superar nossas dificuldades. É só ter paciência. As pessoas atualmente estão muito ansiosas, estão pensando muito num ritmo de videoclipe, eu tenho que resolver isso para ontem. Não, vamos botar a cabeça no lugar, vamos organizar. Eu acho que também falta isso um pouco nas famílias, um planejamento, uma organização. Assim, nada é impossível. É só a gente ter essa calma para conseguir organizar nossa vida. E, assim, eu tenho certeza que a gente pensando com calma, a gente consegue resolver qualquer tipo de dificuldade. Então, eu falo para os pais, olha, quem quiser conhecer a nossa unidade, está de braços abertos. Eu vou deixar o site www.kumon.com.br, Kumon com K e com N no final. Porque lá no site vai ter os endereços, então você tem um site de busca, e aí você vai achar qual unidade mais próxima de você. Que todas as unidades têm o mesmo método, então vão servir da mesma forma. Com certeza. Assim, e eu espero que muitos pais consigam encontrar o que eu encontrei, que foi essa parceria que a gente tem tido aí e ainda vamos ter um bom tempo. Mas, enfim... Eu quero agradecer a todo mundo aqui por estar, quem esteve aqui na live, sabe? Eu acho que assim, foi bastante... A ideia foi trazer informação para as pessoas pudessem entender como funciona e para experimentar, vai lá experimentar, ver se serve para você. Se não servir também, tudo bem, mas pelo menos você experimentou, você conheceu, você conversou. Ou vai lá só para conhecer, saber como é que se faz. Quer dizer, para a gente não ter muito esse tabu que só funciona isso, só funciona aquilo, tem que abrir um pouco mais a cabeça. E não ficar tão limitado como eu fiquei, porque eu perdi o tempo, eu podia ter colocado ele muito antes. E não coloquei porque eu tinha as minhas limitações. Então, aqui eu confesso as minhas limitações. Eu não sabia. Então, assim, eu aconselho as pessoas a abrirem mais a cabeça. Obrigada, Walter. Assim, obrigada aí para quem está dizendo parabéns pela live. Gente, é isso mesmo, é para a gente abrir a cabeça, para a gente poder entender. E como pais, a gente ser mais protagonista, a gente mais à frente, entender, perguntar, questionar mesmo, porque a gente tem que questionar, né? E entender como as coisas funcionam, né? Não é só criticar, só falar que isso não funciona, que ninguém respeita meu filho, chorar na internet, seja o que for.
se você também não é protagonista, né? O que é importante para você, né? O que é mais importante para você? Será que não é o seu filho ter autonomia? Será que não é você ver o seu filho progredindo? Ou será que a sua vergonha, a sua vida social é mais importante que isso? Então tem que a gente começar a avaliar esse universo de valores, esses imediatismos, esses excessos de equipamentos eletrônicos. E olha que eu sou pró-tecnologia, hein? Só que tá demais. Tá demais, tá demais. É importante dosar isso. Já entrou um countdown aqui para mim. Mas já cortar, gente. Carlinho, obrigada pelo seu tempo. Obrigado pela sua paciência aí com a gente. É um prazer trabalhar com vocês. Fico muito feliz. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Até as próximas. Com certeza. Pode Tchau. Tchau. Boa noite para todos. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até logo. Tchau, tchau.